Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a conservarmos a paz e a justiça. Nós estamos hoje iniciando o mês da Bíblia, onde a igreja convida todos vocês a meditar neste mês o livro de Deuteronômio. Então todos vocês já têm a tarefa para este mês, o livro de Deuteronômio. Bem como também, nesse dia, nós iniciamos algo que ficou esquecido, que é a Semana da Pátria, onde nós que somos cristãos, somos chamados a rezar por essa terra de Santa Cruz, para que ela continue, através dos brasileiros e brasileiras, dos moradores das mais diversas etnias que residem nesse solo, que possam conservar a paz e a justiça. E precisamos rezar, porque neste ano nós temos as eleições municipais. E se nós queremos conservar a paz e a justiça, nós precisamos escolher bem os nossos representantes. Nós vamos ouvir alguns cristãos dizer que é muito difícil escolher os deputados, os governadores, os senadores. Então, meus queridos, a base agora, a base para um país que possa conservar a paz e a justiça é agora, onde nós devemos escolher as pessoas que têm os seus projetos em benefício de toda a comunidade. Porque a grande maioria que existe nesta nação são os prefeitos e os vereadores, pessoas muito próximas da população. E a população eleitoral deve escolher de forma muito consciente os seus futuros governantes.
sempre pensando na prosperidade do seu município, sempre pensando que esses nossos irmãos devem conservar a paz e a justiça. E nós vamos ter os nossos irmãos católicos, temos vários irmãos católicos, uns mais fiéis, outros não tão fiéis, mas que são católicos e que vocês devem olhar com carinho para com esses nossos irmãos. Tudo isso para dizer que nós desejamos um país melhor. E para que esse país seja melhor, depende de cada um de nós. Graças a Deus, fazemos parte de uma democracia, onde nós temos o direito para escolher aqueles que podem nos governar. Precisamos olhar sempre com muito carinho para o legislativo. Muitas vezes, os cristãos se preocupam muito mais com o executivo e esquecem daqueles que legislam, aqueles que fazem a lei e que as fiscalizam depois. É interessante que esta minha fala inicial, nós vamos ver que está tudo relacionado na primeira leitura de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Porque ele fala das realidades espirituais. E ele fala de duas realidades, e que é fato. Existe o homem psíquico e existe o homem espiritual. O homem psíquico é aquele que fica no nível das capacidades naturais, isto é, fica neste mundo, não aceita o que é do Espírito de Deus. Tudo lhe parece uma insensatez. Esse homem psíquico, ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque ele está muito distante. Ele está muito vinculado com os bens materiais, isto é, com as coisas terrenas. Então ele está muito preocupado em ganhar dinheiro, ele está muito preocupado com a sua profissão, com os seus empreendimentos. Então ele está preocupado com estas coisas que nós dizemos assim, que são coisas terrenas. É um homem que fica simplesmente nesta base, ele não vai além disso. É diferente do homem espiritual. O homem espiritual, nos ensina São Paulo, que ele é enriquecido com o dom do Espírito Santo. E ele com efeito, é quem conheceu o pensamento do Senhor, que é o Espírito Santo, e de maneira de poder aconselhá-lo. Esse homem espiritual tem um pensamento no transcendente. O homem espiritual, ele também é um homem psíquico. Eu também faço parte de toda essa realidade de um homem que vive neste planeta, como estávamos comentando, eu falando anteriormente, das eleições, da palavra de Deus. Quer dizer, fazemos parte deste homem que vive diante das realidades naturais, daquilo que nós precisamos para o bem da nossa vida. Mas esse homem que ele tem isso, mas tem um pouquinho mais o lado espiritual, que ele aguça esse lado do Espírito Santo, aquele que clama todos os dias o Espírito de Deus, é um homem que transcende os seus pensamentos, é um homem criativo, é um homem ungido. Homem aqui no sentido de humanidade, viu? Vocês mulheres também faz parte. O homem na palavra, quando está falando, quando vai falar do masculino, fala varão.
Então agora quando está falando do homem, está falando da questão da humanidade, o homem e a mulher. Então este homem, ele é espiritual, então quer dizer, ele vai além das coisas materiais, ele consegue fazer leituras belíssimas da vida, ele consegue fazer com que o Espírito reze através dele, através da poesia, das artes, das músicas, através até da própria oração. Um homem espiritual, ele nessa sua transcendência, ele se encanta com a sua própria vida, porque ele vê que Deus fala através dele. A pergunta é, meus queridos, como vai este homem espiritual na sua vida? Você está transcendendo ou você está ficando no raso, no básico? Ou você é daquele já basta, né? Eu já rezo um pouquinho, já está muito bom assim mesmo, mas não transcende, fica ali no lado morno da vida. Quer dizer, uma pessoa que não é nem quente, nem fria, ela é morna, não tem sentido. Ou então é aquela pessoa que o seu sim é sim, ou melhor dizendo, aquela pessoa que é não sei, que não tem uma firmeza no seu sim e nem no seu não. Como vai esse homem espiritual? Você está conseguindo navegar nas coisas de Deus e ver que as coisas de Deus são maravilhosas e que você está fazendo a diferença na sua casa? Porque quando nós temos esse lado aguçado da espiritualidade, nós fazemos diferença em casa. Somos pessoas mais pacientes, caridosas, prestativas, pessoas que não reclamam tanto, porque é muito mais compreensiva, pessoas que sabem lidar com o outro e que tem até uma compreensão, porque o Espírito Santo fala, e eu passo a ter até uma compreensão com relação àquele irmão que me ofendeu, que me magoou, que me maltratou. Como vai esse Espírito de Deus na sua vida? E que você o recebeu no dia do seu batismo. Ele está adormecido? Como se fosse uma brasa cheia de cinzas? Você sabe que lá tem o fogo incandescente da brasa, mas só que está cheio de cinzas, ninguém consegue ver o fogo. Essa cinza é a escuridão do teu pecado. Como vai a sua vida? E para que você seja este homem espiritual, você precisa ter essa intimidade com o Senhor, com a sua palavra. Nós ouvimos muito bem no Santo Evangelho que todos aqueles que estavam na sinagoga é a igreja do judeu, estavam lá, como você está aqui hoje, estavam lá na igreja, aqueles que lá estavam, e que Jesus foi lá para ensinar, porque Jesus Cristo, ele não realiza obra nenhuma sem antes nos ensinar. Então ele estava na sinagoga ensinando. E aí vocês ouviram que havia um homem possuído pelo demônio, mas que Jesus o libertou, e que o povo que lá se encontravam ficaram encantados, a ponto de dizer: que palavra
é essa. Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. Vocês percebem a importância da palavra na nossa vida? Você quer libertar os demônios da sua vida? É somente através da palavra. É a palavra que cura. Muitos de vocês acham que curar é simplesmente adorar o Jesus na Eucaristia. Sim, cura. Mas o que nos cura, o nosso ser, a nossa mente, é a palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, se você está aí com atitudes demoníacas na sua cabeça, devagando com pensamentos errados, com desejos indecentes, com sentimentos de vingança, isso é falta da palavra, é falta de Deus, é falta de ser um homem espiritual, é falta de contato com a palavra de Deus. Porque é a palavra dele que nos salva, é a palavra dele que nos cura, é a palavra dele que nos restaura, é a palavra dele que nos conforta. Você vai celebrar o 7º dia de Senhor Jamil Camim? O que vai consolar a sua vida é a palavra do Senhor. Não são os tapinhas nas costas, os meus sentimentos, não. O que nos cura, nos faz ficar de pé e termos a certeza que a nossa missão continua. E que eu sei que meu Pai está na glória, é a palavra de Deus. Não existe outra coisa. Você acha que o mundo, os homens psíquicos, os homens que só pensam em si, está lá preocupado com o espírito ou não, para onde ele vai ou deixa de ir? Não, meus queridos. O que vai transformar a nossa vida, fazermos de nós pessoas equilibradas, pessoas sensatas, pessoas que conseguem ficar de pé como a Virgem Maria aos pés da cruz nos momentos difíceis, é a palavra de Deus. Caso contrário, tem que tomar remédio para acalentar o coração. E Jesus já nos deu há mais de 2 milênios o remédio para a nossa salvação, que é a sua palavra. Vocês ouviram muito bem que tinha um homem com espírito impuro. Quem curou ele? Foi você? Foi o demônio? Quem curou ele foi o próprio Jesus Cristo. O poder da sua palavra que elimina esses espíritos impuros da nossa vida. É a palavra do Senhor. Então, meus amados, se nós queremos desde já fazermos as experiências de céus aqui na terra e não nos deixar ser corrompidos por tantas propostas indecentes que existem no mundo, e de modo particular nesse tempo eleitoral, você precisa ser um homem ou uma mulher de Deus. Caso contrário, você é um homem ou uma mulher psíquica e que se vende por pouca coisa. E não é por aí. Ou nós vivemos a palavra, ou então, meu querido, você está brincando de casinha, ou de carrinho, um marmanjo brincando de carrinho, não tem juízo, não tem maturidade na fé. Aí qualquer coisinha que acontece na comunidade é o primeiro a falar. Se o padre comete um deslize, é o primeiro a falar, ninguém dá a mão.
E quantos deslizes vocês cometem e eu estendo a mão? Ou vocês acham que vocês não cometem deslize nenhum? E o Padre sempre estende a mão. Então, meus queridos, está na hora de acordar para uma vida nova, uma vida restaurada pela palavra do Senhor. A palavra dele tem poder, ele criou tudo, ele fez tudo. Então ele pode renovar o teu coração, ele pode renovar o teu espírito, ele pode revigorar totalmente a sua vida. Basta você tomar posse da palavra. Como já mencionei, mês da Bíblia. A igreja está dizendo por que é mês da Bíblia? Para que você tome posse da palavra. Ela até diz o que você deve rezar neste mês na Bíblia, que é o livro do Deuteronômio. E aí você, nesse tempo de pandemia, só fica o tempo todo no WhatsApp, no Facebook, ou de papo pro ar. Não está na hora de se dedicar um pouco mais ao Senhor? Nós não sabemos nem o dia e nem a hora que Ele virá, mas Ele virá certamente no final dos tempos, mas só que antes dos finais dos tempos Ele vai vir para cada um de nós. Talvez seja hoje que Ele convida você para estar com Ele, ou melhor, talvez Ele te convida hoje. Será que você vai estar com Ele ou não? Será que você tem essa intimidade com Ele? Então, meus amados, deseja céu? Deseja, né? Ótimo, parabéns para você, eu também desejo. Só que o céu começa aqui. Ele não vai começar quando você fechar os olhos. Ele começa aqui. O Espírito de Deus você o recebeu no dia do seu batismo. Deus nos libertou do pecado original, isto é, do espírito do capeta, e nos deu o seu Espírito. Então convido você a apagar a vela do espírito do capeta e ficar com Deus. Deixa que Ele ilumine a sua vida. Mas ficar com Jesus é preciso aceitá-lo. E para que eu aceite Jesus, eu preciso amar a sua palavra e a sua igreja. É isso que eu preciso. E aí nós ouvimos no Salmo 144, que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder.